cenas, né? Uma situação. A morte é um caminho natural, mas como lidar com o luto? É o que vamos falar hoje no programa Em Discussão Especial com o psicólogo Aurélio Melo. Seja bem-vindo aqui à Rede Alesp. Obrigado, doutor. Priscila. Bom, por que se fala tão pouco da morte, né? Ela continua sendo um tabu. Né? As pessoas preferem não falar. Eu diria que nas últimas décadas, o que talvez tenha mudado um pouco é que houve uma certa banalização, né? Com tanta tecnologia, com tanta correria, né? De certa maneira a gente deixou um pouco de lado essa questão. Mas, por outro lado, ela continua sendo um tabu, um tema que, se a gente puder, a gente evita falar. Esse evitar é porque é medo? O pessoal não quer ir embora? Sim. Sim, medo, sobretudo medo, não é? Medo do desconhecido, medo do fim, não é? Medo de se desapegar, né, das pessoas que você gosta, de você, daquilo que você gosta de um modo geral. Então, a morte, e como ela é um grande desconhecido de todos nós, né, ainda que muitas religiões tenham as suas explicações, as suas crenças, não é? E elas nos ajudam, né, essas explicações, o fato é que nós tememos a morte. Por que o senhor fala que é importante, né, até que as religiões falem sobre o assunto? De certa maneira, desde os tempos mais antigos, né, o homem sempre viveu rodeado de mistérios, né, e a morte é um deles. Né. Então, foi papel das religiões ajudar um pouco a fazer essa intermediação entre esse mundo conhecido e o mundo desconhecido. Né. Então, a crença, né, e, sobretudo, a fé, né, sempre ajudou as pessoas a lidar um pouco melhor com a morte. Mas isso não significa que as religiões ou qualquer outra forma de conhecimento resolva a questão da morte. Né? No final das contas, todos nós temos mais ou menos medo dela. Vamos falar um pouquinho do luto, né? Porque já, né, como o senhor mesmo disse, tem a questão do medo, da morte, do que acontece depois, né? Ninguém voltou para falar, né? Mas tem quem fica, né? E eu acho que quem fica também sofre, na maioria das vezes sofre, né? Sofre muito. Bom, o luto, ele é a rigor, ele é um estado caracterizado pelo o sentimento de perda, não é? A gente conhece muito o luto pela perda, no sentido de a morte de alguém querido. Então a gente fica enlutado, a gente fica de luto, a gente fica durante algum tempo muito triste, muito indignado pela perda de uma pessoa querida. Mas o luto, ele, num sentido amplo, ele pode ser aquele estado que sucede, né, logo depois de qualquer perda. Então a criança que deixa cair a sua casquinha de sorvete, durante frações de segundos ela se entristece. Você pode chamar aquele período rápido de alguns minutos de um luto, né? Até que ela compre outro sorvete, né? Até que os pais providenciam outro sorvete para ela. O relacionamento amoroso, né? Existe um livro muito interessante chamado A Separação dos Amantes, uma fenomenologia da morte, escrito por um psicanalista italiano, onde ele mostra que a separação dos amantes, daquelas pessoas que se amam, ela é uma experiência parecida com a morte, né? Então é um luto muito parecido de quando você perde alguém para a morte. Então existe o luto, ele pode ser entendido como esse período depois de uma perda. Agora, também é interessante dizer um detalhe aí. Muitas vezes o luto ele não começa necessariamente com a perda concreta. Né? Vamos imaginar um casal que se ama, né? Que está vivendo um bom momento no seu relacionamento amoroso e de repente ele diz para ela que ao final do ano ele vai precisar ir embora,
em função de uma proposta de emprego, uma mudança na família, ele vai precisar deixá-la. Ora, essa ruptura, essa separação ainda não aconteceu, mas o luto já vai se instalar, já por uma perda futura. Então, a gente pode falar também de um luto não por uma perda concreta, mas pela ideia de uma perda. Que pode acontecer ou não, né? Que pode acontecer ou não. E a gente vive muito isso no dia a dia, né? Muitas vezes a gente fica enlutado pela ideia de uma perda, pela ideia de nos separarmos de algo. O luto, ele tem um período? Olha, a rigor, ele varia muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Muitos manuais médicos, né, sobretudo o último grande manual americano, né, lançado, que vamos dizer assim, que descreve as doenças, né, classificou o luto como um período de 14 dias. Né? Me parece que isso não ajuda ninguém, é uma medida que não faz o menor sentido, né? Justamente porque varia de pessoa para pessoa e que a pessoa muitas vezes ela pode não expressar o luto nos primeiros dias, nas primeiras semanas, não demonstrar a sua reação e tempos depois ela vir de fato a exteriorizar sentimentos, né, de tristeza, de raiva, de revolta. Não é? Então, na verdade, o luto ele não se caracteriza por um período. A gente que é profissional da saúde, a gente costuma observar muito os indivíduos que sofrem uma perda, a gente fica muito atento aos primeiros meses, ao primeiro ano após a perda. Não é? São períodos que requerem muita atenção do profissional. Né? Eu diria que as pessoas elas precisam ficar muito atentas a elas mesmas ou aos seus familiares que passaram por uma experiência de perda nos primeiros meses ou no primeiro ano após a perda, sobretudo, que é um ano muito decisivo, muito revelador. Não é? O senhor comentou que o luto, então, ele tem algumas características próprias, né? Então, a tristeza, a raiva... A indignação, um sentimento de injustiça, não é? Às vezes você vai observar que uma pessoa sofre uma perda e ela começa a se comportar de uma maneira a se revoltar com todo tipo de injustiça. Não é? Às vezes a gente perde alguém querido e por alguma razão nos vem essa ideia de uma tremenda injustiça, principalmente dependendo das circunstâncias da perda. Tá? Isso a gente pode falar daqui a pouco, retomar. Então essa pessoa ela vai no trânsito e de repente alguém faz alguma coisa errada no trânsito, ela fica muito indignada, ela fica muito revoltada, coisa que não acontecia anteriormente. Então aquele sentimento, aquela revolta está muito ligada à perda que ela sofreu na vida dela, um sentimento de injustiça muito grande. Né? A tristeza demasiada também, então a pessoa pode ficar, vamos dizer assim, depressiva, então ela se emociona com facilidade, tudo que ela vê, tudo que ela vivencia remete ela à questão da tristeza, ela chora com pouca coisa, né? Então também é uma característica do luto. Né? Também o sentimento de raiva, né? Tem pessoas que expressam muito o luto pela raiva, elas passam a ficar pessoas muito mais iradas do que elas eram antigamente, né? Irritadiças, explodem com muita facilidade. Né? Então a gente funciona de maneiras diferentes. Agora, o luto ele é determinado também por alguns fatores. Eu vou dizer um deles, as circunstâncias da perda. Né? De que maneira você perdeu algo, mas aqui no caso mais especificamente seria alguém querido. Né? Se foi de uma maneira súbita, se foi aos poucos por doença, se foi de uma maneira violenta, né? Se essa outra característica é a identidade dessa pessoa. Se essa pessoa tinha uma relação muito forte com você, se ela tinha uma presença na família muito importante,
Então, todas essas... a idade que ela tinha, não é? Então, todas essas características vão determinar o luto, né? Vão desencadear um determinado tipo de luto. Aí o senhor até comentou, existem pessoas que ficam muito emotivas, outras pessoas podem ir para um caminho de uma depressão, mas isso é natural? Assim, essa questão do luto, quando ele ganha uma proporção maior ou ele demora muitos anos, é normal? Cada um vai lidar de uma maneira ou não? Chega um momento que aqui já não é mais normal, aqui já pode ser desenvolver uma patologia? É esperado que a pessoa se entristeça, é esperado que ela talvez não desempenhe as funções dela como ela desempenhava antes, não é? Que ela fique um pouco dispersa, que, enfim, isso que a gente falou. Mas a partir do momento que a pessoa não consegue retomar a rotina de vida dela, não consegue prosseguir, né? Meio que como se essa perda marcasse um antes e um depois, né? Então a vida dela muda significativamente, você vê que não é mais aquela pessoa que era, bom, essa pessoa precisa de ajuda. Até prefiro falar isso, assim, precisa de ajuda, em vez da gente dizer se é natural, se não é, porque aí é mais difícil ainda classificar. Mas eu diria que a partir de que momento, então, o luto ele passa a ser uma preocupação, ele deve receber mais atenção, até atenção profissional, é quando essa pessoa ela para de seguir na vida dela, ela modifica a forma de lidar com as coisas de uma maneira negativa, né? Então, aí a gente observa que esse luto precisa ser tratado. Quando acontece um caso de morte, às vezes se evita muito falar sobre o assunto, né? Se evita falar da pessoa que faleceu, se evita lembrar de situações que a pessoa estava envolvida, né? E que mudaram. Isso é uma estratégia positiva ou não? Quanto mais se falar do luto, se falar do sentimento, se falar da pessoa, aquela dor ela vai amenizando. Olha, isso também varia de pessoa para pessoa. Mas pensando na nossa cultura, vamos pensar na nossa cultura nacional, nossa cultura brasileira, nós somos muito expressivos, nós somos muito comunicativos, nós somos muito falantes. Então, eu diria que o mais saudável seria falar sobre o assunto, via de regra. Mas, muitas vezes, a gente tem que ter a sensibilidade para respeitar a pessoa que prefere o silêncio, prefere ficar introspectiva. Mas, de um modo geral, de um modo bem geral, eu costumo desconfiar quando não se fala de algo tão óbvio. Né? Tá todo mundo triste, ninguém fala daquilo. Eu prefiro pensar, né, que uma boa saída seja falar sim, não é? Relembrar aqueles momentos da pessoa, fazer com que as crianças saibam, fazer as crianças participarem. Isso também é uma ideia que se construiu de uns anos para cá, que a criança não pode participar de velórios, de rituais fúnebres, né? Antigamente elas participavam e muito, elas sabiam tudo sobre isso. E hoje a gente tenta poupar as crianças, não acho que é por aí, acho que é o contrário, ela tem que participar de acordo com a idade dela, né? Explicar, contar o acontecimento. Ela não vai entender como um adulto, mas ela vai entender do jeito dela. E talvez ela possa, às vezes, até desmistificar algumas fantasias, ela pode até desfazer alguns medos, né? Então é importante para todos, para as crianças, para os adultos, poder falar, é uma forma de elaborar aquela perda. E é uma forma também de trazer a pessoa que a gente perdeu para mais perto da gente. Né? É como se ela ficasse um pouco mais com a gente, lembrando dela, rindo com as histórias dela. O luto, o velório, é um período para fazer isso, né? Que o senhor falou, esse tempo parece que você vai se desligando aos pouquinhos, porque o corpo ainda está, né, ali, mas... Exato. Então você vai se desligando. E quem não vai no velório, decide não vou, não pisa em cemitério, não vai, consegue fazer esse desligar? O Philippe Arrier, o historiador francês,
ele tem uma obra muito significativa, O Homem Diante da Morte, onde ele fez esse estudo sobre a forma como o homem ocidental encarou a morte de alguns séculos para cá. E ele diz que os rituais fúnebres, eles têm essa função de ajudar-nos a elaborar essa perda e que eles, infelizmente, vêm sendo esvaziados de carga dramática, ou seja, cada vez mais os rituais fúnebres, o velório, por exemplo, ele acontece mais rápido, com menos pessoas, e as pessoas se emocionam menos, se contêm mais. Então, isso, de certa forma, estaria atrapalhando a elaboração. Então, de novo, acho que algumas pessoas não suportam a ideia do velório, são extremamente aversivas ao cemitério. Aí eu talvez realmente faça mal, mas de um modo geral eu diria que é importante você participar, principalmente daquilo que é coletivo, né? Estar com outras pessoas, compartilhar da dor, então, isso aí é fundamental. Isso traz a sensação de que nós somos mais um no mundo, né? Que isso acontece com todos nós, que a gente não precisa viver essa dor sozinhos, né? Então, isso vem sendo uma grande perda, né? As sociedades modernas, o fim dos rituais fúnebres, dos velórios, né? Isso precisa ser resgatado. E até na questão das amizades, né? Porque muitas vezes você vai a um velório, ao cemitério, até para dar força, né? Para a pessoa que perdeu um ente querido, não está ligada diretamente à pessoa. Isso é importante, você participar disso, ir lá, estar junto, mostrar apoio. E esse apoio, ele precisa ser dado um tempo depois? Por exemplo, uma semana depois, ligar, você está bem? Como que funciona essa terceira pessoa, que não está envolvida diretamente com a pessoa que morreu, com a perda, mas tem um laço de amizade com quem perdeu? Eu diria que na hora da perda, quer dizer, a morte é algo irreversível, né? Sim. Não tem o que se fazer. A partir do momento que você perdeu alguém, ela é irreversível. O que nos resta? Apoio, solidariedade, né? Você, sim, ir lá, comparecer, se dispor, abraçar a pessoa, compartilhar aquele momento. Isso é a única coisa e é muito que você pode fazer pela pessoa. Né? Porque o sentimento de perda nunca pode ser anulado, né? Ela vai sentir. Mas você sentir uma perda compartilhada, cercada de pessoas, é muito, mas muito melhor do que sozinho. Quer dizer, você passar por uma dor sozinho é ainda pior do que você passar por uma dor ao lado de outras pessoas. Né? Então, quer dizer, é muito ruim nesse momento você se sentir sozinho. Então, é fundamental que as pessoas compareçam, que elas ajudem do jeito delas. Às vezes, tem pessoas que ficam muito sem jeito, não sei o que dizer para ela, não diz nada, fica lá junto. Não é? Às vezes não é o caso de dizer mesmo, não tem mesmo muito o que dizer, mas tem pessoas que ficam constrangidas. Isso também é um mal da sociedade moderna. A gente desaprendeu aquelas coisas mais comuns da vida coletiva, né? A gente perdeu essa capacidade, fazer uma visita, conversar com a pessoa, perguntar como é que você está, e aí, como é que estão as coisas. E como você falou, e tempos depois, continuar isso, né? Quer dizer, dar sequência, dar um telefonema. Às vezes você não precisa ir lá, telefona para a pessoa, né? Como é que você está, e como é que está a sua vida, o que você está fazendo, né? Me liga, olha, eu estou aqui, né? Me liga aí. Sim. Até o que o senhor disse, né? Que tem pessoas que conseguem já entrar no luto a partir da morte, como outras demoram um tempo, exato, né? Exato. Para viver o luto. As pessoas que têm uma perda repentina, o luto é diferente de quem já acompanha uma pessoa que está doente há alguns meses? Teoricamente, a pessoa que perde de uma maneira repentina um acidente de carro, né? Num ato de violência, infelizmente, que é muito
comum na nossa realidade. Então, o luto, ele é como se ele chegasse atrasado. Então, a pessoa fica ainda um tempo na negação do fato, fica ainda um tempo sem acreditar que aquilo aconteceu. Então, o luto, ele tende a demorar mais e ele tende a ser mais importante. Quando você percebe que uma pessoa está para morrer, né, um paciente que antigamente se dizia terminal, né, mas um paciente que sem um quadro reversível, então você, de certa maneira, você vai pensando, né, na perda, na separação. Então, ali se instala um luto. Você já vai, de alguma maneira, se preparando. As perdas repentinas, elas são muito difíceis, né? Então, você tem aquilo que a gente falou antes, você tem um quadro aí de vários fatores que determinam o luto, que estão ligados às circunstâncias da perda. Uma delas é se ela é súbita, repentina, ou se ela vai se dando aos poucos, de maneira paulatina, né? Então, nas mortes repentinas, o trabalho do luto ele é mais importante, porque ele é mais difícil. Como que os colegas de trabalho, os familiares vão lidar com essa pessoa, né? Algumas não têm a sensibilidade, já é frescura, já está há muito tempo nesse quadro, está há muito tempo no luto. Como que a pessoa tem que se colocar no lugar do outro para poder ter essa sensibilidade, olhar o outro? A empatia, né, isso que você disse, se colocar no lugar do outro, a gente pode chamar de empatia, é alguma coisa fundamental para a gente conviver, não é? Imagina se eu chego aqui e não tenho a empatia de saber que você está num trabalho, está fazendo o seu trabalho e não respeita o seu horário. Quer dizer, como a gente vai conviver se eu não tenho o mínimo de empatia, o mínimo de capacidade de se colocar no seu lugar? Então, na situação de morte, é a mesma coisa, né? Eu tenho que me colocar no lugar do outro, saber que o outro ele vai responder de acordo com a dificuldade dele, de acordo com o tempo dele. E pode ser que essa perda desencadeie outros problemas. Eu já vi muito isso, né? Às vezes, o indivíduo ele não aceita essa perda, e essa perda traz outros problemas, ele se desorganiza psicologicamente de um jeito que ele desanda na vida dele. Né? Então, quer dizer, as pessoas precisam ter uma certa sensibilidade, né, para entender, para perceber. É claro que às vezes a pessoa ela já tem problemas muito anteriores à perda, aquele é só mais um, tudo bem, isso acontece também. Mas você tem que ter a sensibilidade de entender o estrago, às vezes, que uma perda faz na vida da pessoa, dependendo da relação que ela tem, né, com aquela pessoa que morreu, né? Mas até aconselhar a pessoa no sentido de, olha, sua vida continua, né? A da pessoa ficou, mas a sua continua, você precisa reagir. É um papel também dos amigos? Né? Olha, nós estamos aqui, vamos lá, né? Vamos seguir. Né? Você não pode ficar assim, você não está bem. Né? Nós estamos preocupados com você, nós estamos percebendo que você não está bem. Né? Você precisa de alguma coisa além disso. Né? Então, a família e os amigos são muito importantes. As pessoas são muito importantes. O homem é muito importante para o homem. Isso é uma fórmula antiga, desde a Grécia Antiga. Né? Você tem grandes filósofos que dizem isso. O homem é importante para o homem. Né? Então, e nessas situações a gente vê isso. O senhor falou, a gente falou bastante dessa questão da morte, né? Mas também tem o luto por situações. Vamos falar um pouquinho do emprego, né? Quando a pessoa perde o emprego ou de repente tem uma empresa entra em falência, como que é esse luto? Ele é diferente ou é o mesmo sentimento, aquela tristeza, a ira? Sim, de certa maneira é uma parte de nós que morre, né? No caso da perda do emprego, às vezes é uma morte do aspecto social, profissional. A aposentadoria, você pode considerar uma morte social. Quando o indivíduo se aposenta e muda de vida, é muito difícil na nossa sociedade, que valoriza tanto o trabalho, que valoriza tanto o indivíduo produtivo, não é?
Então é muito difícil, né? Eu mesmo algumas pessoas já me procuraram por uma mudança de vida, por uma aposentadoria, não é? Então são formas de perdas também muito difíceis, né? As fases da vida são formas de morte, né? Quando você deixa de ser criança, o adolescente, por exemplo, é um sujeito enlutado, porque ele está triste porque ele não é mais criança, mas também não é adulto. Sim. Quando você se torna adulto, você tem uma certa nostalgia da sua adolescência, da sua juventude, né? E na velhice você tem um luto pela vida que já se foi, né? Então, na verdade, existe a morte ao final da vida, existe as mortes ao longo da vida. Tanto essas, vamos dizer, comuns, ordinárias, e as extraordinárias, um desemprego, uma empresa, né, que você imagina, pega fogo, ou às vezes a gente vê a casa da pessoa desliza, né? A pessoa do dia para a noite vai morar num abrigo, né, num galpão, é terrível, né? Uma perda terrível, não é? Mas as perdas, elas são partes da vida e a gente precisa aprender a lidar com elas e precisa saber procurar ajuda no momento mais importante. A gente está chegando no minutinho final do programa. Claro. O que o senhor deixa como conselho, então, para quem enfrenta o luto nesse momento? Bom, procurar ajuda, né? Praticar muito essa questão do desapego, porque nós estamos numa cultura de muito apego, apego às pessoas, apego às coisas. A gente tem uma noção de possessividade muito grande, muito arraigada, não é? Mas, fundamentalmente, eu diria que é importante você observar a si mesmo, ver se você não precisa de uma ajuda profissional e, principalmente, não se isolar, tá? Deixaria aí essa dica, não se isolar, procurar as pessoas. As pessoas, com todas as dificuldades delas, a gente não consegue viver sem as pessoas, é muito difícil. Ok, muito obrigada por As todas as dicas que o senhor deu, pelas explicações. As ordens, presidente. Bom, o programa Em Discussão Especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e também no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau.